Livro Os Fenômenos de Assombração, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 7. Caso 20. Em fevereiro de 1913, todos os jornais da Bélgica publicaram amplas informações sobre um caso de chuva de pedras ocorrido em seu país. O diretor de um jornal de Anvers, o Sincerista, foi aos locais para interrogar a polícia e o proprietário da casa, obtendo uma confirmação plena dos fatos. Ele escreveu: todos os jornais do país relataram os fatos singulares de lançamento de pedras, de autoria desconhecida, que aconteceram em Marcinelle, perto de Charleroi, na casa ocupada pelo Sr. Van Zanten, Rua César de Paepe. Essas manifestações, que começaram no dia 30 de janeiro, quinta-feira, terminaram no domingo, último 2 de fevereiro, e não duraram mais que uns 4 dias. Elas movimentaram a polícia local, bem como a polícia montada, e fizeram com que o chão descesse. Mas todas as investigações oficiais não têm resultado até esse dia, pelo que sabemos. Nós fomos ao local em 5 de fevereiro. A casa onde esses eventos aconteceram é a última de uma série de construções semelhantes. Ao lado dela, na fachada, Rua César de Paepe, se encontra um grande jardim bem sombreado, que se estende até a esquina da primeira rua transversal e rodeia igualmente o fundo dos passeios e dos cercamentos de casas pequenas, das quais a casa Van Zanten termina a fila. Pouco depois de nossa chegada aos lugares, pudemos conversar com um agente de autoridade, que teve uma parte considerável na organização do monitoramento. O que mais o chocou, nas circunstâncias que ele teve de se ocupar, foi a singular exatidão do tiro, os projéteis atingindo, ao que parecia, exatamente o local escolhido antes pelo autor do delito. Eu vi, ele disse, uma pedra chegar ao meio de um grande vitral, depois uma série de outras chocar em espiral em volta do primeiro ponto de impacto, de modo a quebrar metodicamente toda a folha de vidro. Eu vi, acrescentou ele, em uma outra janela, um primeiro projétil retido por fragmentos de vidro na abertura que ele tinha acabado de fazer, ser alvejado, por sua vez, por um segundo passando exatamente no mesmo ponto. As pedras não podem vir, segundo nossas observações, senão de uma casa situada no lado oposto ao quadrilátero, a mais ou menos 450 metros do alvo. Para obter uma retidão semelhante nessas projeções, seria preciso que o culpado dispusesse de uma catapulta bastante potente e perfeitamente regulada. Isso, eu ressaltei, não resolve o problema. Os objetos lançados, segundo isso que o senhor acabou de nos dizer, diferentes em forma, tamanho e densidade, cada projétil segue, então, uma trajetória diferente consideravelmente uma da outra, após efeitos variáveis da resistência do ar. Além disso, o vento agiria de modo notável para deslocar as pedras, tanto de um lado quanto de outro, de modo que podemos afirmar que um tiro assim preciso, com projéteis tão diferentes, está além das forças humanas. Alguns instantes depois, tive oportunidade de ver o Sr. Van Zanten, que, com grande complacência, consentiu me mostrar o imóvel, os desgastes sofridos, os projéteis conservados, e respondeu ainda de modo mais cortês e detalhado às questões que acreditei dever colocar. Eu falei, a princípio, do que o agente da força pública tinha me dito antes. O primeiro fato é perfeitamente exato, disse-me o Sr. Van Zanten. Apenas o policial não o viu, ele sabia porque eu tinha dito, a primeira pedra, de fato, se chocou exatamente no meio desse vidro e as seguintes tocaram sistematicamente em espiral o primeiro buraco. Assim, eu disse, o primeiro golpe foi preciso, sem nenhuma regra preliminar. Eis mais uma proeza, da qual nenhum artilheiro em carne e osso seria capaz, ainda que se dissesse a estrela belga. Quanto à primeira pedra atingida pela segunda, o fato é exagerado.
Mais uma vez o policial não estava lá no momento. Nós mesmos estávamos no quarto vizinho. Uma pedra ficou presa entre a barra de cobre da cortina e a esquadria da janela. Vimos que o pequeno projétil não estava mais em seu local de origem, que ele tinha caído no chão. Mas o que mais nos espantou foi que nenhuma das 300 pedras lançadas acertaram ninguém. No primeiro dia, meu filho estava no jardim, minha filha dormia em seu berço, perto da janela aberta, e eles não foram incomodados de modo algum. A empregada recebeu, é verdade, um pedaço de tijolo na cabeça, mas praticamente não sofreu nada. Meu sogro foi atingido no braço e disse: "Olha, não senti nada." Esse é um dos sinais, eu disse, pelos quais melhor se pode, segundo o que diz a teoria, distinguir os projéteis oriundos de assombração dos oriundos de intervenção humana. Como nesse momento a empregada entrava, eu o interroguei. Sabemos como é frequente encontrar nas casas obsediadas uma pessoa do sexo feminino, que tenha atingido a idade da crise da puberdade. A empregada não parece ter 15 anos, os fenômenos pareciam se ligar a ela, pois os projéteis não começavam a se mostrar senão quando ela se levantava. A empregada me mostrou o ponto da cabeça onde a pedra tinha atingido. Nenhum penteado ou boina protegiam o lugar. A senhora foi muito machucada? Perguntei. Oh, sim, pois até chorei de dor durante o dia. Entretanto, não sangrou. A senhora teve algum inchaço ou galo? Não, nada parecido. O projétil tinha o volume de um quarto de tijolo. Parece-me pouco comum que tenha produzido tão pouco efeito, vindo de tão longe e devendo, consequentemente, cair do alto. Essas são as indicações que coletei. Deve-se, penso eu, depois desses indícios, atribuir uma probabilidade bastante séria à intervenção de uma causa extra-humana nos fatos relatados acima. Anais de Ciências Psíquicas, 1913, página 152. Nesse caso, é preciso observar a princípio a quantidade de projéteis lançados, de onde se poderia tirar uma boa prova complementar favorável à origem sobrenatural dos fenômenos e se leva em conta que um operador de lugar não teria escapado de ser pego em flagrante delito pelos guardas. Note-se também que quando os projéteis chocavam as pessoas, eles não lhes causavam nenhum mal, ou causavam muito menos do que o fariam normalmente. Enquanto isso, ao se chocarem com outros objetos, eles produziam danos correspondentes a seu volume e peso. Essa particularidade curiosa constitui a regra nas manifestações de poltergeist e contribui com as outras relacionadas mais acima, demonstrando a existência de uma intenção e de uma vontade ocultas que vêm regrar as manifestações. Essas particularidades sugerem uma outra observação que se liga a um comentário que seguiu o caso 18, sobre certos exemplos onde se falava de projéteis que percorriam com uma lentidão relativa sua parábola no ar. Fenômeno teoricamente interessante, mas ao qual faço observar a raridade segundo os dados estatísticos coletados. Agora, creio que essa asserção é modificável e em consequência desses exemplos de projéteis inofensivos para as pessoas, os quais contêm implicitamente a hipótese de que nessas condições eles não podem senão percorrer com uma lentidão relativa sua parábola no ar, pois de outro modo não deixariam de produzir todo o seu efeito chocando pessoas assim como produzem ao chocar os telhados, os móveis e as louças. A afirmação sobre a raridade dos casos de lentidão no curso dos projéteis se aplicaria, então, às pessoas que tiveram a possibilidade de observá-la, mas o fenômeno em si parece se realizar com uma frequência relativa. Caso 21. Ainda um exemplo de chuva de pedras, que extraio dos Anais de Ciências Psíquicas, 1895, página 86. Ele foi comunicado pelo cura Gabbard e o relator é um agente da polícia, que escreveu:
No mês de julho de 1867 ou 1868, as moças Towin, costureiras, voltando da jornada, foram atingidas por pedras ou terra, caindo sobre elas sem lhes fazer o menor mal. Elas acreditaram, a princípio, que tinha a ver com alguns zombeteiros escondidos atrás dos arbustos, mas, coisa estranha, chegando ao meio do povoado de Absi, sua residência, a coisa continuou. Entrando em casa, estavam abrigadas. Isso durou ao menos 15 dias. As duas irmãs, assustadas por jamais terem visto o adversário e temendo receber por fim um golpe cruel, foram se queixar várias vezes à polícia. Como as pedras não caíam mais, uma vez que as moças estavam em sua casa e que não se as via serem lançadas, disseram simplesmente: "Elas estão loucas." Todo mundo em Absi ria do pavor dessas pobres moças. Mas logo foram obrigados a reclamarem. Num final de tarde, as pedras foram mais violentas e continuaram a cair mesmo dentro da casa. Então, foram procurar os guardas mais uma vez. "Ah, senhores, elas estão caindo em nossa casa. Venham, venham, por favor." O brigadeiro Guillotial, hoje aposentado em Saint-Florent-le-Vieux, Maine-et-Loire, foi à casa com os guardas Fleury e Andrault. Estava tudo fechado, portas e janelas. Ora, as pedras e as cinzas continuavam a cair, mas sem fazer mal. A 1 hora da madrugada, o brigadeiro veio me acordar com Duron, dizendo: "Vá substituir os colegas pelo resto da noite. Vai rir." Partimos. Chegando à casa, constatamos o fato, como todos os outros. Não víamos cair as pedras, só as víamos no chão ou nos lugares onde se chocavam. As cinzas, ao contrário, desciam pela chaminé. Havia mais de 3 decalitros duplos. Caindo, faziam o mesmo barulho que de uma chaminé de locomotiva. "Oufe! Oufe!" O guarda Andrault se aproximou da chaminé e começou a gritar: "Você não acabou? Diga. Vai ficar aí por muito tempo." A resposta não demorou a vir. "Oufe!" E um decalitro duplo de cinzas cobriu a figura do pobre camarada. Chamaram o Sr. Pouzet, prefeito de Absi, e várias outras pessoas importantes. Mais de 50 constataram o fato que estou relatando. Os colegas se retiraram e eu fiquei com Duron e várias testemunhas. Novamente, olhamos sobre a casa. Ninguém. Subi ao sótão. Ninguém. Então eu disse: "Elas caem sempre?" "Sim, sempre." Eu desci. Era por volta de 3 horas da manhã. Todos os que estavam lá tinham recebido pedras, mas como elas não faziam mal, dissemos: "É um bom B que nos diverte." Quando as pedras nos atingiam, ouvia-se perfeitamente um pequeno sopro. Fus. Como quando relampeja, esse barulho muito leve não era ouvido senão por quem era atingido pela pedra. O que nos surpreendeu ainda mais foi ver a lanterna de vidro, que estava na mesa, ser levantada por uma pedra grande como 2 polegares e colocar no chão sem nem quebrar nem mesmo apagar. As pedras que caíam na cristaleira quebravam tudo o que havia ali. Eu fiquei de frente, as costas apoiadas no móvel. Eu mal tinha me colocado ali e uma pedra caiu e quebrou os pratos. Eu não a vi chegar. Logo me coloquei diante de um armário de frente para a cristaleira. Não tendo visto a pedra, pensei que ela viesse do alto. Logo um choque se fez ouvir sobre minha cabeça e uma pedra grande como um ovo de galinha rolou aos meus pés. Essa foi a última. Ela marcou bem a porta do armário. Durante a noite, fomos procurar uma pessoa de nome Romain, empregado do Sr. Tichier, que suspeitávamos fazer a magia. E, bem, disse assim que se aproximou de nós: "Não vão dizer agora que fui eu que fiz isso?" Tendo ido em busca de um tal Aubry, voltamos rindo, quando uma pedra grande como a metade de um decalitro duplo rolou ao pé do meu colega, que gritou: "Ah! Estou morto."
Mas, não, você ainda fala. As pedras foram retiradas. No dia seguinte, havia na casa ao menos a metade de uma caçamba. Em geral, eram telhas e pedaços de pedra que tinham sido retiradas perto da igreja que estava em restauração. A casa onde esses fatos se passaram estava a mais ou menos 8 ou 10 metros da igreja. As pedras na casa eram de todos os tamanhos. Ora, eu certifico que, fora a chaminé, diante da qual havia sempre alguém, não havia na casa um único buraco do tamanho do cano de minha tubulação. No dia seguinte todos os moradores vieram ver as pedras e as cinzas que saíam da casa. Depois de nosso relato, o tenente veio ele mesmo pegar informações, não querendo crer no fato relatado por nós. Se, como tendeste, outros incrédulos não querem crer nesse fato, que eu certifico, eles devem ir à guarda de Absii, Deux Sèvres, e pedir os arquivos da guarda. Eles lerão os relatórios que fizemos quanto ao caso, pois redigimos ao menos 20 relatórios para esse belo golpe de magia. Deve-se pensar bem que o teto da casa, como todos os cantos e recantos da casa, foram minuciosamente visitados por nós. Assim, no sótão havia quase 50 feixes de madeira. Eu os retirei para constatar que ninguém estaria escondido ali. Enfim, se alguém puder me explicar esse fato, eu ficarei muito feliz de saber. Primeiro, como as pedras caíam sobre as pessoas sem lhes fazer mal. Segundo, quebrar a louça e respeitar a lanterna. Terceiro, cair em todos os sentidos e não serem percebidas senão quando rolavam por terra ou atingiam algum objeto. Quarto, como elas poderiam entrar, uma vez que em toda a casa não havia um buraco nem do tamanho do meu dedo mínimo, e nós retiramos pedras de todos os tamanhos, mesmo grandes como uma garrafa. O fato foi constatado à noite, por mais de 50 testemunhas, e durante o dia mais de 500 pessoas vieram ver as pedras e as cinzas que saíam da casa. Mais uma vez, certifico que tudo o que acabei de dizer está de acordo com a verdade. Assinado, Moussett, ex-guarda aposentado. Esse caso fecha vários episódios dignos de comentários, mas para abreviar, direi apenas sobre fenômenos de queda de pedras em um lugar hermeticamente fechado, fenômeno que implicaria passagem da matéria através da matéria. Notemos que episódios análogos se encontram frequentemente na série de fatos que nos ocupa. Em um outro exemplo já relatado, caso 18, vimos que o relator, o Sr. Grothendieck, fala de pedras que desembocavam através de uma camada compacta de folhas de cajang, que não tinha nenhum buraco. Em um outro caso relatado aqui, publicado no Light, 1909, páginas 609 e 616, e comunicado por Lady Mackenzie, lê-se o que se segue. A chuva de pedras durava já algum tempo quando tive a ideia de fechar um dos quartos a fim de verificar se as pedras continuariam a cair ali dentro. Escolhi o quarto mais obsediado e o fechei à chave, tendo o cuidado de me assegurar de que não restava nenhuma pedra ali. Eu reabri o quarto depois de algumas horas e, para minha grande surpresa, percebi em um ângulo várias pedras dispostas em círculo. Recolhi as pedras e fechei novamente a porta à chave, não sem antes fixar do interior a outra porta e a janela. Depois de algum tempo entrei no quarto e, nesse mesmo ângulo, encontrei o mesmo círculo de pedras refeito. Deve-se observar que a disposição circular das pedras não era aleatória, mas deliberadamente desejada pelo operador oculto. E eis aqui o motivo. Ante a solicitação de amigos querendo na intervenção de espíritos malignos, alguns membros de minha família tinham recorrido a padres exorcistas, obtendo objetos sagrados para exorcizações, entre os quais um terço que os padres aconselharam prender no quarto onde as manifestações eram mais intensas. E, de fato, o terço foi pendurado no quarto fechado.
Ora, acontece que nas duas vezes o círculo de pedras foi encontrado sob o terço, como se o espírito, ofendido pela intromissão dos reverendos, tivesse disposto as pedras em forma de terço para zombarem deles. Em um outro caso de chuva de pedras ocorrido em julho de 1908, em Boccioleto, província de Novare, e relatado pela revista Luz e Ombra, 1908, página 436, lê-se estas informações fornecidas por uma testemunha ocular. Que notemos essas circunstâncias maravilhosas. O teto está intacto, sem nenhuma rachadura. As paredes são muito espessas, de pedra, perfeitamente brancas. E, no entanto, as pedras choviam de todas as partes, desciam do teto, saíam das paredes com uma violência extrema, sem deixar no teto e nas paredes nenhum sinal de sua passagem. Tentamos fechar hermeticamente as janelas e as portas e as pedras, sem deixar um sinal de sua passagem, caíam barulhentamente sobre o chão e ali ficavam sob os olhares de todos. Eu levei duas comigo, e muitas pessoas vindas de fora levaram igualmente depois de ter visto cair sob seus olhos. Colocamos assim essa experiência. Muitas pedras caídas foram marcadas com carvão, depois lançadas para longe, e acontecia por vezes que as mesmas pedras marcadas voltavam a casa. Uma noite, 9 pessoas estavam reunidas e fechadas e umas 20 pedras não demoraram a cair atingindo a todos, sem exceção, mas sem lhes fazer nenhum mal. As pedras caídas não tinham nada de extraordinário. Elas são da mesma natureza e da mesma forma que as que encontramos em volta da montanha. Em geral, elas tinham um peso de 200 ou 300 gramas, algumas ultrapassavam meio quilo, e no dia 19 caiu uma de 4 quilos, diante de várias pessoas. Eu fui testemunha, com meus próprios olhos, e, que se fiche bem, o fenômeno não foi isolado, mas se repetiu cotidianamente durante quase um mês. Eu não acrescentaria outros exemplos, pois aqueles que citei devem ser suficientes para demonstrar a realidade do fenômeno da queda de pedras em um lugar hermeticamente fechado. Fenômeno maravilhoso, mas que não deveria surpreender demais aqueles que têm noções suficientes em matéria metapsíquica, se pensarmos que o mesmo processo de física transcendental se verifica nos fenômenos ditos deslocamento. Eu mesmo possuo quanto a isso uma larga experiência pessoal, a qual relatei no volume intitulado Hipótese Espiritica e Theorie Scientifique, páginas 185 e 237. Alexandre Aksakoff observa. É certo que nós não podemos pensá-lo de outra forma senão supondo uma desagregação momentânea da matéria sólida, no momento da passagem do objeto, e sua reconstituição se efetuando imediatamente depois, ou seja, em linguagem mediúnica, sua desmaterialização e sua rematerialização. Entende-se bem que essa definição é apenas convencional, aceita na falta de outra melhor, pois ela não se aplica senão à aparência do fenômeno e não na sua essência. O que quer que seja, a definição está de acordo com as explicações fornecidas pelas personalidades mediúnicas, que afirmam também exercer seu poder sobre a matéria em meio a um ato de vontade. Acrescentemos que as duas categorias de fenômenos apresentam uma particularidade curiosa, muito favorável à definição precedente. A saber que, se apalpamos as pedras caídas e os objetos deslocados, experimentamos frequentemente uma sensação de calor que, por vezes, é notável, outras vezes intensa, em alguns casos queima. Ora, em virtude da lei física da transformação de forças, é justamente isso que deveria acontecer se a pedra ou o objeto deslocado sofresse um processo de desintegração e de reintegração muito rápidos, o que quer dizer que nesse caso deveria ser verificada uma reação térmica mais ou menos notável segundo as diferentes constituições moleculares das pedras ou dos objetos.
cada um vê que essa concordância entre os efeitos de uma reação molecular físico-química consecutiva a um fenômeno dado, e o que acontece nesses casos de poltergeist e de deslocamento, equivale a uma afirmação indireta da definição proposta. Resta relatar vários exemplos de manifestações variadas que, na maior parte, consistem em fenômenos de movimentos, transporte e lançamento de objetos e de utensílios domésticos, aos quais se acrescentam por vezes incidentes de ordem persecutória, como quando se extraem violentamente cobertores de pessoas que estão dormindo, ou quando se viram as camas onde estão dormindo, ou como quando as roupas pegam fogo nos corpos da vítima designada, bem como em cobertores, colchões e casa onde ela mora. Caso 22. A forma mais simples dessas manifestações é representada pelo caso seguinte, estudado pelo professor Lombroso. Ele escreve: em 16 de novembro de 1900, em Turim, Via Bava, número 6, em uma casa de espetáculos de um tal fumeiro, começaram a ouvir durante o dia, mais especialmente à noite, uma série de barulhos estranhos. Verificando a causa, constataram que estavam se quebrando garrafas cheias e vazias na adega, depois de lançadas de seus compartimentos intactos. O mais frequente, elas desciam do alto e rolavam, amontoavam-se contra a porta fechada, de modo a obstruir a entrada de quem quisesse abrir a porta. No pequeno quarto do piso superior que, no meio de uma escada, ligava ao quarto vizinho da pequena sala de espetáculo, tipo de loja dos fundos, apinhavam-se roupas e alguns desciam pela escada no quarto abaixo. 2 cadeiras, caindo, quebraram. Objetos de cobre que estavam pendurados na parede da loja dos fundos caíram no chão percorrendo longos espaços no quarto, algumas vezes quebrando. Um espectador colocou sobre a cama do quarto superior seu chapéu, que desapareceu instantaneamente e foi encontrado na lixeira do pátio. Ao examinar atenciosamente se existiam causas estranhas nesses fatos, foi preciso excluí-las. Em vão recorreram à polícia, depois ao padre. Mesmo enquanto este trabalhava, um enorme recipiente de vidro cheio de vinho quebrou a seus pés. Um vaso de flores, levado no cabaré, desceu sobre uma mesa vizinha do alto de uma prateleira da porta onde tinha sido colocada, sem se quebrar. 2 recipientes de licor que estavam destilando se quebraram. 5 ou 6 vezes, na presença de guardas, uma pequena escada apoiada em um lado da parede, na pequena sala de espetáculo, caiu lentamente no chão, sem, entretanto, machucar ninguém. Uma espingarda atravessou o quarto e foi parar no chão, no ângulo oposto. 2 garrafas desceram do alto com um certo impulso, sem quebrar, e contundiram o cotovelo de um comissário, que relata uma leve contusão. A massa se acumulava e a polícia, se preocupando, disse ao fumeiro o que eles suspeitavam de simulação, de modo que aquelas pobres pessoas decidiram sofrer em silêncio. Mais ainda, fizeram crer que tudo tinha cessado depois de uma visita imaginária que eu teria feito, para não acrescentar outras zombarias à situação. Estudei o caso com atenção. Examinei atenciosamente os lugares. Pequenos cômodos, 2 que serviam de boutique para vender vinho, um de fundos, ligado por uma escada a outro cômodo superior que servia de quarto de dormir, enfim uma adega profunda para a qual se subia por uma longa escada e um corredor. Alguém me disse que haviam notado que quando alguém entrava na adega, as garrafas se quebravam. Entrei ali, a princípio, sem luz, eu vi, de fato, vidros quebrando e garrafas rolando sob meus pés. Então, acendi a luz. As garrafas estavam arrumadas em 5 compartimentos, sobrepostas umas às outras. No meio havia uma mesa grossa, sobre a qual eu coloquei 6 velas acesas, supondo que os fenômenos espíritas deviam cessar sob forte iluminação.
Ao contrário, vi logo 3 garrafas vazias que estavam a princípio no chão, rolarem como impulsionadas por um dedo e quebrarem perto da mesa. Para impedir um possível truque, examinei atenciosamente, com um castiçal à mão, e apalpando todas as garrafas cheias que se encontravam nos compartimentos, assegurei-me de que não havia ali nem fios nem cordas que teriam podido explicar seus movimentos. Depois de alguns minutos, 2 garrafas se soltaram e caíram no chão sem violência, como que levadas por alguém. Depois da descida, ao invés da queda, 6 se quebraram no chão úmido, já todo inundado de vinho. 2 ficaram intactas. Depois de uns 15 minutos, outras 3 garrafas do último compartimento caíram e quebraram no chão. Eu saí da adega. Enquanto eu estava no ponto de sair, ouvi uma garrafa quebrar no chão. Fechei a porta e tudo voltou à tranquilidade. Eu voltei um outro dia. Disseram-me que os mesmos fenômenos continuaram, acrescentando que um pequeno moinho de cobre que se encontrava pendurado da parede tinha saltado de um ponto a outro da boutique dos fundos, chocando-se com a parede de frente até esmagar, o que pude constatar. 2 ou 3 cadeiras tinham saltado com tal violência que quebraram, sem tocar ninguém que se encontrava ali. Uma mesa igualmente havia quebrado. Eu precisava examinar as pessoas. Havia um rapaz de 13 anos, de aparência normal, e um outro igualmente normal. O patrão era um velho soldado corajoso, que ameaçava os espíritos com uma espingarda. A julgar por sua tez rosada e seu bom humor, ele parecia um pouco alcoolizado. A patroa era, ao contrário, uma pequena mulher de 50 anos, cansada, muito magra, sujeita a tremores, nevralgias e alucinações noturnas desde a infância, e passou por uma esterectomia. Então, aconselhei ao patrão afastá-la por uns dias. Ela foi para Noli, seu país, 22 de novembro, e lá teve alucinações de vozes noturnas, movimentos, pessoas, que ninguém viu ou ouviu, mas ela não provocou nenhum movimento. Durante esses 3 dias, nenhum fato ocorreu no cabaré. Quando ela voltou, os fenômenos se multiplicaram, a princípio violentamente, depois com maior moderação. Isso dado, aconselhei a mulher a se ausentar novamente, e ela partiu, 26 de novembro. No dia da partida da mulher, que estava num estado de grande excitação e tinha blasfemado contra os pretensos espíritos, vimos quebrar, caindo no chão, todos os pratos e garrafas que ela tinha colocado na mesa. Quando a família quis jantar, ela teve de fazer preparar a mesa em outro lugar e por outra mulher, pois nenhum prato tocado pela patroa restou intacto. Então, um fluxo mediúnico parecia suspeito nela. Entretanto, durante sua ausência, os fenômenos se repetiram igualmente, e justamente 2 de suas botas que estavam em seu quarto desceram as escadas, em pleno dia, às 8h30 da manhã, percorrendo no ar a boutique dos fundos, passando desta ao restaurante, de lá, foram cair, do alto, aos pés de 2 clientes sentados em uma mesa, 27 de novembro. Alguém as colocou novamente sobre no quarto, continuamente monitoradas, e elas não mexeram mais até o meio-dia do dia seguinte. A essa hora, quando todos estavam à mesa, elas desapareceram. Encontramo-las uma semana depois, sob a cama do mesmo quarto. Como os fenômenos continuavam, chamaram a mulher de Noli. Eles se repetiram na mesma intensidade. Uma garrafa de limonada, por exemplo, que estava no cabaré, sob os olhos de todos, em pleno dia, percorreu lentamente, como estivesse acompanhada por uma mão, 4 ou 5 metros até a boutique dos fundos, cuja porta estava aberta, depois caiu no chão e quebrou. Depois disso, veio ao espírito do patrão afastar o menino, o de 13 anos.
Tendo partido, 7 de dezembro, todos os fenômenos cessaram, o que poderia fazer suspeitar ainda de uma influência desse menino, que, todavia, não era histérico e não provocou próximo a seus novos patrões nenhum acidente espírita. Poder-se-ia admitir também que, mesmo de Noli, a mulher histérica influenciava os objetos de sua casa em Turim, como veremos acontecer mais tarde. Eis o que escreveu o professor Lombroso em seu livro Research sui Phenomeni Hypnotici Spiritici, página 246. Em um outro relato do mesmo caso, publicado anteriormente nos mesmos Anais de Ciências Psíquicas, 1906, página 268, ele reproduziu o testemunho do Sr. Pierre Mirini, em 9 de janeiro de 1901, do qual extraiu esta passagem. Ali, na adega, em companhia de várias outras pessoas, vi-se romperem garrafas sem causa aparente e plausível. Eu quis ficar sozinho para verificar melhor o fenômeno. As outras pessoas aceitaram minha proposição e eu me fechei na adega, enquanto todo mundo se retirava para o fundo do corredor onde começa a escada que conduz ao andar superior. Comecei por me assegurar, com a ajuda de uma vela, que eu estava realmente só. Esse exame era fácil, graças ao tamanho da adega e à dificuldade que haveria de alguém se esconder atrás dos poucos utensílios de uso vinícola que ali estavam. Ao longo das paredes mais compridas da adega haviam disposto uma série de vigas robustas sustentadas em cada ponta por 2 pés. Essas pranchas eram inteiramente cobertas de garrafas vazias e cheias. Observei ainda que a janela que dava para o pátio, que em outros tempos serviu de escada para a adega, estava nesse momento obstruída por uma prancha. Vi, então, várias garrafas vazias e cheias se romperem por si mesmas, na minha frente. Aproximei uma escada ao local onde elas se quebravam com maior frequência e subi até o último degrau. Peguei uma garrafa vazia que tinha acabado de quebrar e da qual não restava mais que a metade inferior. Isolei-a das outras, colocando alguma distância do local onde ela estava, ou seja, sobre uma das pilhas de sustentação das pranchas. Ao cabo de alguns instantes, a garrafa conseguiu se quebrar em estilhaços. Eis um dos fatos que posso melhor certificar. Examinando com atenção a maneira como as garrafas quebravam, pude constatar que o rompimento era precedido por uma rachadura especial, própria do vidro quando ele racha. Observaremos nesse caso o fenômeno curioso e pouco comum de garrafas que sem cair ou se deslocar voavam em estilhaços, e outro bastante comum, mas sempre interessante, de garrafas que, caindo, não se lançavam, mas caíam com uma lentidão relativa, como que acompanhadas por uma mão. Esse último fenômeno de lentidão na queda ou no percurso dos projéteis já foi amplamente comentada nesta obra. Acrescento que os movimentos sobrenaturais de objetos não se limitam a esses fatos na série de obsessões, mas se manifestam sob as formas mais variadas e mais caprichosas, como veremos no exemplo que segue. Caso 23. Eu o extraio dos Proceedings of T.S.P.R., volume 7, página 383. Ele foi estudado por Frederick Mears e pela Sra. Sidgwick em 1891. O caso remonta ao ano de 1849, mas o relator, Sr. Bristol, tinha conservado as notas tomadas à época sobre os eventos e se serviu delas para estabelecer o relato enviado à sociedade. Mears foi encontrá-lo e, comparando o relato às notas, os encontrou perfeitamente acordantes. Além disso, a Sra. Sidgwick teve o cuidado de interrogar as 2 testemunhas principais, obtendo a plena confirmação dos fatos. O relato é longo e eu não trarei mais que passagens essenciais. Os fenômenos aconteceram na vila de Swanland, nas imediações de U, em um estabelecimento de carpintaria onde a Sra. Bristol trabalhava como aprendiz, ele escreveu.
Na manhã onde aconteceram os fenômenos, eu trabalhava num banco perto da parede, de onde eu podia observar todos os movimentos de meus companheiros e vigiar a porta de entrada. De repente, um deles se voltou bruscamente, gritando: Amigos, é melhor vocês manterem com vocês os pedaços de madeira e trabalhar. Pedimos explicações e ele respondeu: Vocês sabem muito bem o que quero dizer. Um de vocês me jogou esse pedaço de madeira. Dito isso, mostrou o pequeno pedaço de madeira de mais ou menos 4 centímetros quadrados. Protestamos, os dois, que não o tínhamos lançado. Quanto a mim, estava certo de que meu outro companheiro jamais tinha parado de trabalhar. A coisa caiu bem rápido e o incidente foi esquecido. Mas, alguns minutos depois, o outro colega se voltou bruscamente como o primeiro, gritando em minha direção: É você agora que me jogou esse outro pedaço, indicando, a seus pés, um pedaço de madeira pontudo, da grossura de uma caixa de fósforos. Eram, então, dois a me acusar, e minhas negativas não serviam de nada, de modo que, rindo, eu disse: Como não sou eu, suponho que se alguém visou vocês, agora é minha vez. Eu não terminei a frase, um outro pedaço de madeira veio me atingir no quadril. Eu exclamei: Alguém me atingiu aqui, há um mistério a resolver. Olhemos em volta de nós. Nós vasculhamos todos os cantos no interior e no exterior, sem chegar a nada, e esse caso estranho e intrigante fora o tema de nossas conversas durante um tempo. Depois, voltamos ao trabalho. Eu mal tinha começado e as persianas amontoadas no alto nos varões fixados na parede começaram a se agitar com um tumulto tal que parecia que elas iriam se reduzir em migalhas. Logo pensamos: há alguém lá em cima. Eu peguei uma escada, subi rapidamente, estiquei a cabeça, mas constatei apenas que as persianas estavam imóveis e cobertas de uma camada intocada de poeira e de teias de aranha. Como desci, e quando minha cabeça conseguiu chegar ao nível dos varões, vi um pequeno pedaço de madeira, espesso como 2 dedos, avançar saltitando sobre uma prancha que estava depositada ali e com um último salto de 2 pés, veio se colocar perto de minha orelha. Saltei no chão gritando atordoado: Não é brincadeira. Estão acontecendo coisas sobrenaturais. O que vocês me dizem? Um dos meus companheiros concordou. O outro continuou a sustentar que alguém zombava de nós. Enquanto continuava a pequena discussão, do ângulo extremo da boutique um pedaço de madeira prendeu voo e foi atingir o cético na borda de seu chapéu. Eu não esqueceria jamais a expressão de seu rosto. Ele ficou todo envergonhado e mudou de opinião naquele instante. De tempos em tempos, um pedaço de madeira talhado momentos antes, e caído no chão, saltava bruscamente sobre os estabelecidos e se punha a dançar no meio dos instrumentos e, notável, pois apesar de nossas inúmeras tentativas, não conseguimos pegar nenhum pedaço de madeira em movimento, pois eles se esquivavam de todos os nossos estratagemas. Lembro-me de um pedaço de madeira que, do banco, saltou sobre um cavalete situado a 3 metros dali, de onde saltou sobre um outro móvel, depois em um ângulo da boutique, onde ficou quieto. Um outro atravessou a loja como uma flecha, na altura de 1 metro do chão e foi se chocar contra a porta de um quarto de depósito, sem fazer nenhum barulho. Logo em seguida, um outro pedaço prendeu voo em uma linha ondular, como flutuando sobre um líquido agitado. Um outro voou em linha oblíqua, para depois se colocar tranquilamente a nossos pés. Enquanto o chefe da fábrica Johnny Clark me explicava os detalhes de um desenho, e que nós dois estávamos com o dedo em cima do desenho, de maneira que entre o dedo de um e de outro haveria uma distância de 2 centímetros, um pedaço de madeira pontudo veio se chocar na mesa, passando entre nossos dedos. Isso é um pequeno exemplo rigorosamente preciso do que acontece no primeiro dia das manifestações,
E esse estado de coisas perseverou com maior ou menor intensidade durante 6 semanas consecutivas e sempre em pleno dia. Algumas vezes gozávamos de uma tranquilidade relativa durante um dia ou dois, nos quais aconteciam uma ou duas manifestações diárias. Mas havia dias de atividade extraordinária, como se alguém tivesse querido retomar o tempo perdido. Durante um desses períodos, enquanto um funcionário reparava uma persiana sobre o banco vizinho ao meu, eu vi-se levantar um pedaço de madeira de uns 15 centímetros quadrados e 3 de espessura, que descreveu os 3/4 de um amplo círculo no ar e foi-se chocar com força contra a persiana, no local onde trabalhava meu colega. Esse foi o maior pedaço de madeira que observei no ar. As dimensões da maioria não ultrapassavam as de uma caixa de fósforos comum, ainda que fossem de formas variadas. O último pedaço voador que vi era de carvalho e tinha as dimensões de uns 6 centímetros quadrados por 2,5 de espessura. Ele caiu sobre mim do ângulo extremo do teto, formando uma trajetória em linha helicoidal, como uma escada caracol do diâmetro de 50 centímetros, mais ou menos. Não seria inútil dizer que todos os pedaços de madeira, sem exceção, vinham do interior da loja e que nenhum chegou pela porta. Um dos lados mais estranhos das manifestações consistia em que os pedaços de madeira talhados por nós e caídos no chão atravessavam para os cantos da loja, de onde se elevavam até o teto de uma maneira misteriosa e invisível. Nenhum dos funcionários, nenhum dos visitantes que acorreram inúmeros nessas 6 semanas de manifestações conseguiram pegar nenhum se levantando. E, todavia, os pedaços de madeira, apesar de nossa vigilância, encontravam rapidamente o caminho do alto, para cair em seguida sobre nós de um ponto onde não havia ninguém no momento anterior. Pouco a pouco acabamos por nos habituar ao fato e os movimentos de pedaços de madeira, que pareciam vivos, e em certas circunstâncias mesmo inteligentes, não nos surpreendeu mais, e praticamente não chamou mais nossa atenção. Em resposta a uma questão de Mears, o Sr. Bristol escreveu, na data de 19 de julho de 1891. Nenhuma relação existia entre as manifestações e as pessoas. Os funcionários da loja trabalhavam frequentemente nas casas privadas e nós três, que estivemos presentes no primeiro dia das manifestações, trabalhamos muitas vezes e alternativamente fora durante o período onde tudo aconteceu. E mais de uma vez estivemos ausentes os três. O mesmo com os outros funcionários, que se ausentaram todos sucessivamente durante as 6 semanas de assombração. Apesar disso, os fenômenos nunca cessaram. Retiro essas outras passagens do relatório de Mir sobre a conversa que ele teve com o Sr. Bristol. Salvo em casos especiais, os projéteis caíam e se chocavam sem fazer nenhum barulho, ainda que chegassem com uma velocidade tal que em condições normais eles teriam se chocado fortemente. Ninguém jamais viu um projétil no momento em que ele se lançava. Dir-se-ia que só podia percebê-los quando já tinham percorrido ao menos 15 centímetros do ponto inicial, o que leva a considerar um outro lado do mistério, o de que os projéteis não se moviam senão quando ninguém os via e quando menos se esperava. Por vezes um de nós vigiava atenciosamente um pedaço de madeira durante vários minutos consecutivos e o pedaço não se mexia. Mas se o observador se distraía um instante, esse mesmo pedaço começava seu voo de uma maneira invisível, aproveitava então um segundo de distração de nossa parte. Algumas vezes a direção dos projéteis era retilínea, mas o mais frequente ela era ondulatória, rotatória, helicoidal, em forma de serpentina ou saltitante. Vários visitantes ficaram profundamente impressionados com as manifestações, mas o mais chocado de todos foi o proprietário da loja, Sr. Tony Gray, por uma razão particular. Ele perdeu um irmão, morto em condições econômicas que o tinham afundado em vergonha.
Esse irmão tinha deixado um filho, de nome Onigrai, como seu tio, que foi acolhido como aprendiz na loja, mas morreu pouco tempo depois da consumação. No país, dizia-se que os credores de seu pai não tinham recebido todo o dinheiro que ele devia, por volta de 100 libras esterlinas, e que o tio era responsável por isso. Além disso, fiquei sabendo que o último desejo do sobrinho tinha sido que seu tio pagasse as dívidas de seu pai. Entretanto, o tio não satisfez o desejo do morto. Posso testemunhar pessoalmente o terror excessivo pelo qual ele foi tomado quando as manifestações aconteceram. Um dia, ele me chamou para alguns trabalhos e no caminho começou a me falar dos fenômenos. Ele parecia desejar ouvir que eu dissesse que eles poderiam se explicar naturalmente. Ele parecia um homem petrificado pelo terror e eu me convenci de que ele estava submetido a manifestações pessoais das quais nada sabemos. Um dia ficamos sabendo que ele tinha pago os credores de seu irmão e as manifestações cessaram imediatamente. Nenhuma pedra sepulcral tinha sido colocada no túmulo do sobrinho, mas, quando os fenômenos se declararam, o tio se apressou em cumprir também esse dever. Creio que a pedra exista ainda no cemitério de Swanland. De fato, a senhora Sidgwick encontrou no cemitério um túmulo com o nome de Onigrai, morto aos 22 anos, em 5 de janeiro de 1819. Mears, comentando essa última particularidade de uma morte diretamente relacionada com assombração, particularidade da qual a senhora Sidgwick obteve a plena confirmação da parte das testemunhas interrogadas, se exprime assim. Não se encontra nesse caso nenhum fenômeno intelectual, mas apenas uma projeção inconclusa de pedaços de madeira em todas as direções, obra de uma inteligência qualquer e com a intenção evidente de chamar a atenção sem causar mal a ninguém. Apesar disso, as testemunhas dos fatos concordam, em princípio, que eles são provocados por um homem recentemente morto, com o objetivo de aterrorizar um outro vivo e de induzi-lo a realizar um dever de consciência. E as testemunhas afirmam que o objetivo foi realizado e que logo as manifestações cessaram. Se considerarmos esse ponto de vista como plausível, tendo em conta provas concomitantes de outra natureza, devemos observar que a distância indeterminada, o absurdo das manifestações não poderiam constituir uma objeção sob esse mesmo ponto de vista, pois ninguém pode se dizer árbitro para julgar sobre quais poderes dispõe, ou a qual limitação de poderes uma entidade desencarnada está sujeita. Em todo caso é certo que os movimentos de objetos tal como se realizaram, fazendo pelo suposto agente parte da experiência adquirida em sua vida e que segundo as testemunhas se mostram eficazes em atingir o alvo a que evidentemente se fichava. É notável também que a manifestação de fenômenos parecia, nesse caso, independente da presença de pessoas especiais. É assim que Mears comenta esse fato e suas observações colhidas fazem ressurgir de modo evidente e superior o problema da intervenção presumível de entidades desencarnadas mesmo em certas manifestações de poltergeist, por mais comuns que pareçam, e ainda que sejam ordinariamente relacionadas mediunicamente a pessoas presentes. Como bem disse Alexandre Aksakoff, se o espiritismo não oferecesse mais que fenômenos físicos e materializações sem conteúdo intelectual, teríamos atribuído esses fenômenos a um desenvolvimento especial das faculdades do organismo humano. Mas, dado que os fenômenos físicos da mediunidade são inseparáveis de seus fenômenos intelectuais e que esses últimos não obrigam, por força dessa mesma lógica, reconhecer para certos casos a existência de um terceiro agente, além do médium, é natural, lógico, buscar igualmente nesse terceiro agente a causa de certos fenômenos físicos de ordem excepcional, Animismo e Espiritismo, página 468.
incidente dos pedaços de madeira que desviavam constantemente das tentativas daqueles que queriam pegá-los em curso também deve ser analisado no caso em questão. Ele é análogo ao citado no caso 18, onde os projéteis desviavam no ar para não se deixarem capturar.